Olá, sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular o mínimo múltiplo comum, ou, abreviando, o MMC, de determinados números. Antes da gente aprender como se calcula, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre dois ou mais números, a gente vai entender um pouquinho o que é múltiplo de um número. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, 32 dividido por 2. A gente vai dizer que o 32 é múltiplo do 2 quando essa divisão aqui ela for exata. Quando eu divido 32 por 2, eu vou encontrar 16. Né? Então, a divisão é exata, porque o resultado é 16 e eu tenho o resto zero. Então, eu digo que 32 é múltiplo de 2. Vocês já viram que a gente, mais uma vez, vai trabalhar com tabuada e as operações inversas aí. Então, a gente trabalha com a multiplicação e vai trabalhar com a divisão também. Por quê? Eu tenho 16 vezes 2, que é igual a 32. Então, a tabuada aí, mais uma vez, muito importante. Posso colocar um outro exemplo aqui, ó. 32 dividido por 4. Para eu saber se o 32 é múltiplo do 4, eu vou fazer essa divisão. 32 dividido por 4 vai ser igual a 8. Resultado 8, resto 0. Então, o 32 também é múltiplo do 4. E assim eu posso seguir fazendo quantas operações aí eu conseguir encontrar na hora que eu faço a divisão e eu vou encontrar o resto zero. Essa é uma maneira, que a gente tem de encontrar o múltiplo, ou os múltiplos de um determinado número. E aí, quando eu quero determinar vários múltiplos, de um determinado número, eu vou fazer o quê? Multiplicações, com todos os números naturais. E essas multiplicações, elas vão me dar um conjunto, dos múltiplos de um determinado número. Então, aqui eu coloquei, para a gente determinar o conjunto dos múltiplos do 3 e dos múltiplos do 5. A gente, quando vai multiplicar por todos os números naturais, é começando pelo zero. Então, eu multiplico 3 vezes 0, eu vou encontrar 0. É o primeiro múltiplo que a gente tem aí. Depois, 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Posso pensar na tabuada, ou vocês já repararam também que a gente sempre vai começar no zero, porque quando eu for lá para o 5, eu vou fazer o mesmo procedimento. E a gente vai somando a cada número exatamente o múltiplo, em que a gente vai determinar o conjunto deles. Então, o 0 mais 3 dá 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. E assim a gente segue. 12, 15, 18. E a gente aqui vai colocar reticências, porque o múltiplo de um número, ou os múltiplos de um número, a gente tem um conjunto aí infinito. Então, a gente tem infinitos múltiplos de um determinado número. Quando eu quero fazer agora o conjunto dos múltiplos do 5, eu vou proceder da mesma maneira. Multiplicar por todos os números naturais, começando pelo zero. Então, 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 2 igual a 10. E assim eu vou, completando aí essa sequência aí dos múltiplos. Posso fazer pensando na tabuada, ou eu posso ir somando 5, Lembrando que a gente sempre começa com 0. Então, 0 mais 5 é 5, 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15, depois é 20, 25, e do mesmo modo, dos múltiplos do 3, esse conjunto vai seguir infinitamente. Bom, a partir desses dois conjuntos aqui, que eu acabei de mostrar para vocês como que a gente forma, os múltiplos de um determinado número,
A gente vai encontrar agora o MMC, ou seja, o tema da nossa aula, né? O mínimo múltiplo comum entre dois números aqui. Então, vai ser o menor múltiplo que existe, tanto nesse conjunto quanto esse, né? A gente vai dizer que aqui é o MMC entre o número 3 e o número 5. Bom, antes da gente escrever aqui essa resposta, vamos dar uma olhada aqui, né, nesses dois conjuntos e assinalar os múltiplos que a gente observa aí. Então, ó, eu começando aqui, o zero, que na verdade o zero vai fazer parte de todos os conjuntos, né, quando a gente estiver trabalhando com os múltiplos. Então, eu tenho zero, e aí eu vou ver aqui, né, número por número. O 3 não é, o 5 não, o 6, o 9 também não, o 10 não, o 12 não, e o próximo, ó, vai ser o 15, certo? Nessa sequência aqui de números que eu fiz, eu não tem mais nenhum igual, que aqui parou no 18, aqui parou no 25. Mas se a gente seguisse aqui, né, uma sequência um pouquinho maior, a gente iria ver que nos múltiplos do 3, a gente tem o número 30. E aqui nos múltiplos do 5, o próximo seria o 30. Então, o 30, né, seria mais um número aí que comum entre os dois aqui. Mas quando a gente fala de MMC, a gente está falando do menor número. Então, não importa, né, que a gente vai ter aí uma sequência infinita e que lá para frente vai ter mais. O que importa para a gente, o MMC, tirando zero, né, porque é múltiplo, vai ser sempre comum em qualquer conjunto. Então, tirando do zero, a gente vai considerar o menor múltiplo o que vier aqui, ó, o que for igual logo após o zero. Então, logo após o zero, a gente tem aqui o número 15. Então, a gente diz que o MMC entre o 3 e o 5 é igual a 15. A gente tem várias maneiras, né, de encontrar o MMC de determinados números aí. A gente pode encontrar de 2, né, ou mais números, esse valor aí, esse MMC. Nesse exemplo aqui, a gente vai encontrar o MMC do 15, 24 e do 60. E é igual eu falei, existem várias maneiras, eu vou explicar para vocês aqui essa decomposição simultânea, né, em fatores primos aí. Ou seja, a gente vai fazer essas divisões, né, decompor ao mesmo tempo esses três números aqui lá nos fatores primos, certo? Lembrando que os fatores primos, né, vou sempre começar 2 e numa sequência, 3, 5, 7, por aí vai. Então, começando aqui, né, vou dividir por 2. 15 divide exato por 2? Não. Então, quando não acontece a divisão exata, a gente vai repetir na segunda linha. 24 dividido por 2 é igual a 12. 60 dividido por 2 é igual a 30. E aí a gente vai, né, fazer a divisão novamente se der por 2. 15 não divide, a gente já tinha visto, então a gente repete. O 12 dividido por 2 é 6. 30 dividido por 2 é igual a 15. Novamente, vamos dividir por 2. Então, 15 eu repito. 6 dividido por 2 é igual a 3. E o 15, novamente aparecendo aí, a gente repete na próxima linha. Bom, 15, 3 e 15 não divide por 2. Então, o próximo número primo vai ser o 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. 5 e 5, porque o 1 a gente já encerrou aqui a conta. 5 e 5 não divide por 3. Vai dividir por 5. Então, a gente vai ter 5 dividido por 5 é 1. O 1 a gente repete. 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Então, esses números aqui, ó, a gente está decompondo
ao mesmo tempo 15, 24 e 60 em fatores primos. Então, esse aqui é o resultado aí dessa decomposição simultânea. Bom, para a gente encontrar o MMC desses três números aqui, a gente simplesmente vai pegar toda essa decomposição aqui, né, todos esses números primos que a gente, né, encontrou aqui decompondo, a gente vai fazer a multiplicação de todos eles. Então, ó, eu vou ter 2 vezes 2 vezes o 2, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2, depois vezes 3 e vezes 5. Eu vou multiplicar todos eles. E aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. E 24 vezes o 5 vai ser igual a 120. Então, a gente diz que o MMC entre 15, 24 e 60 é igual a 120. Ou seja, naquele conjunto dos múltiplos, né, de cada um desses aqui, o número que aparece, né, o menor número que aparece comum a esses três números é o 120. Lembra sempre que todo conjunto dos múltiplos começa no zero, só que o zero a gente vai descartar. Então, o número que seja comum, né, no conjunto lá dos múltiplos desses três, a gente vai considerar logo o primeiro, ou seja, o menor deles. E nesse caso aqui é o 120. Quando a gente fala de MMC, a gente tem duas propriedades aí que ajudam bastante, né, na hora da gente resolver uma questão. A primeira propriedade diz o seguinte: se, no caso aqui, né, eu tenho três números. Se um número ele é múltiplo dos outros dois, então no caso aqui, ó, eu tenho o número 30, ele é múltiplo tanto do número 3 quanto do número 6. Quando acontece isso de um número ser ao mesmo tempo múltiplo dos outros dois, o MMC vai ser o número 30. Então, o MMC entre 3, 6 e 30 é o próprio 30. Vocês podem conferir, né, fazendo aí o conjunto dos múltiplos do 3. Vamos lembrar, até mesmo de cabeça, a tabuada. Lá na tabuada do 3, vai aparecer o número 30? Vai, porque 3 vezes 10 é 30. Lá na tabuada do 6, vai aparecer o 30? Vai, porque 6 vezes 5 é igual a 30. Então, isso significa, né, que 30 dividido por 6 e 30 dividido por 3, eu tenho aí uma divisão exata, mais uma maneira de a gente encontrar esse múltiplo. E aí, a primeira propriedade, a gente se confirma, né, dessa forma. Então, se eu tenho um número que é múltiplo dos outros dois, o MMC é esse número. Depois eu tenho uma segunda propriedade aqui do MMC, que também facilita. Eu tenho dois números, ó, o 4 e o 15. Quando acontecer de aparecerem dois números em que eu não tenho divisores comuns, né, nem no 4 e nem no 5 aqui, ao mesmo tempo, né, se é comum ao mesmo tempo aí, eu digo que o MMC é a multiplicação aqui desses dois números. Então, o MMC entre 4 e 15 é igual a 60. Mais uma vez, vocês podem fazer aí, né, vamos dizer assim, o conjunto dos múltiplos, né, do 4, o conjunto dos múltiplos do 15. Fazer aquela decomposição simultânea entre o 4 e o 15. Qualquer uma dessas maneiras, vocês vão encontrar aí o número 60 como o MMC entre o 4 e o 15. Se vocês não quiserem ter esse trabalho, né, é só pensar nessa segunda propriedade, aonde quando eu tiver dois números e eu não tiver divisor comum
entre eles, ou seja, os números que dividem o 4 não vão dividir o 15. E a mesma coisa, os números que dividem o 15, eles não dividem o 4. Quando acontecer isso, é só a gente multiplicar 4 vezes o 15 para encontrar o MMC. Então, são duas maneiras aí, né, mais rápidas, usando essas propriedades, da gente chegar aí nesse valor do MMC. Essa aí foi a aula, né, onde a gente calculou o MMC de 2 ou mais números. Pratiquem a tabuada, né? Ela é muito importante aí, tanto para a gente, né, descobrir o conjunto dos múltiplos de um número, quanto para decompor, né, os números lá, fazer aquela decomposição simultânea dos números para chegar no valor desse MMC. Lembrando que MMC, né, a gente vai usar bastante, né, vocês vão usar bastante daqui para frente, e é a sigla de mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor múltiplo que eu tenho que seja igual, né, nos números que a gente está trabalhando aí. Pratiquem bastante, façam exercícios e bons estudos para vocês.